para adicionar o drama, um irmão adventista chamado Guilardo Rojas. Eu, inclusive, conheci uma pessoa que vive em Rondonópolis e que é conhecido desse irmão Guilardo, e ele me confirmou que essa história é verídica. Esse irmão pegou a sua moto e começou a andar pelas ruas da cidade, advertindo os irmãos adventistas que moravam ali para que saísse imediatamente, porque o vulcão ia estourar. Sabe o que aconteceu, queridos? Dos 124 adventistas que moravam na cidade naquela época, 120 pereceram. Havia sinais, muitos sinais, mas o que aconteceu? Talvez o povo preferiu ouvir aqueles que diziam, não, tantas e tantas vezes já aconteceu ameaças dessa natureza. Esse vulcão já expeliu cinzas em outras ocasiões e nada aconteceu. E aí foi roubado do povo aquele senso de vigilância, de urgência, de atenção, quando então a catástrofe os surpreendeu e 120 dos nossos irmãos acabaram perecendo. Havia sinais. Portanto, conhecer o tempo é indispensável, é importantíssimo. Paulo diz, e essa exortação serve para nós hoje, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Trazendo as conclusões de alguns teólogos, pastores, adventistas, como por exemplo o doutor Mário Veloso, diz ele que somente o conhecimento da verdadeira escatologia ou das profecias manterá, sustentará os cristãos da igreja remanescente ou igreja cristã adventista do tempo escatológico. Só o conhecimento das profecias é capaz de nos sustentar, de manter a nossa esperança, a nossa fé, a nossa expectativa sublime e suprema na vinda do Senhor Jesus. Meus queridos, eu não sei você, mas eu acredito de todo o meu coração que ainda nessa geração nós veremos o nosso Salvador rasgando as nuvens dos céus e voltando em poder e grande glória. Amém? Eu acredito nisso. É importante o que o doutor Mário Veloso diz aqui acerca da verdadeira escatologia, porque tem muitos extremistas e fanáticos por aí também. Alguns apresentando interpretações erradas sobre Apocalipse 17, Apocalipse 11 e por aí vai. Infelizmente, até alguns teólogos da igreja presentes e até jubilados alguns. Saindo da interpretação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, por isso, o doutor Mário Veloso diz que é o conhecimento da verdadeira escatologia que manterá e sustentará nós como cristãos nesse tempo que vivemos. O pastor George Knight, com quem tenho algumas discordâncias, ele tem alguns pontos de vista diferentes, inclusive, daquele defendido pela Igreja Mundial, como, por exemplo, a questão da ordenação de mulheres. E então, aqui nesse livro, o Dr. George Knight vai dizer, aqui eu concordo, esse livro, por sinal, é fenomenal, tá? Muito bom. A visão apocalíptica é a razão da existência do adventismo. Se a pregação do cristianismo é o cordeiro imolado, a pregação do adventismo é o leão da tribo de Judá. O adventismo sem o leão, me permitam traduzir, sem o conhecimento do tempo, é um adventismo o quê? Estéril, infrutífero, que não cresce, que não produz frutos. E ele conclui, assim como o cristianismo sem o cordeiro imolado é um cristianismo estéril. Por fim, concluindo essa primeira lição da passagem, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E por nosso trabalho, devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. Se nosso povo estivesse, eu acho fenomenal isso daqui, meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam na mensagem. Olha só. Agora esse texto me serve de alerta também, porque se nós como povo não estamos nem meio despertos, significa que estamos completamente o quê? Dormindo. E isso nos leva para a segunda lição do texto do apóstolo Paulo.
Aí você vai voltar lá para o versículo 11, e você vai ver que Paulo diz assim: e digo isto a você, cristão, que conhece o tempo do fim, já é hora de despertar do sono. Sim, já é hora de despertar do sono. Como diz o título da nossa mensagem, chegou a hora. Chegou a hora de acordar. É hora de nós prestarmos atenção ao que está acontecendo. Chegou a hora de despertarmos do sono. E aí talvez você pergunte: mas Paulo, por que essa urgência? Fazem 170 e poucos anos, se não me engano, que a igreja adventista tem dito que Jesus está voltando. Morreram os pioneiros, morreram os seus bisavós, morreram os seus avós, os nossos pais daqui a pouco talvez possam morrer, e nós estamos aqui dizendo que Jesus está voltando e nunca vem. Por que, Paulo, essa urgência? Aí na sequência do texto, ele vai dizer: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Deixa eu explicar algo para você. Porque talvez você pense assim: bom, mais uma vez, esse tipo de coisas, Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, dizendo que a salvação estava perto e Jesus não voltou. Porém, só o fato dele escrever isso há 2000 anos atrás já deve ser significativo, porque nós já estamos há 2000 anos dele ter escrito isso daqui, inspirado pelo Espírito Santo. Então é óbvio que estamos mais perto da volta de Jesus do que a geração do apóstolo Paulo. Mas tem mais. Eu vi certa vez um pregador dizendo que o tempo da volta de Jesus é o tempo, presta atenção nisso daqui, o tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. É lógico que Jesus voltará assim, nas nuvens dos céus, literalmente falando, mas também é um fato que para todos aqueles cuja vida foi ceifada, Jesus já voltou. E a pergunta é: você sabe quantos dias de vida lhe resta mais aqui nessa terra? Você está percebendo que com essa questão do coronavírus, você notou como a nossa vida é frágil? Um ser microscópico impossível de ser visto a olho nu é suficiente para colocar um mundo de cócoras e fazer os seres humanos entrarem em desespero e o pulmão ser tomado completamente a ponto da pessoa precisar de auxílio de respirador e muitos sucumbirem até a sepultura. Quanto tempo mais você acha que Deus, Jesus, esperará pela sua decisão completa, pela entrega radical, genuína, assim como Agostinho o fez no início da história que contei aqui com você? Chegou a hora de despertarmos do sono. Eu acho muito bonito Guilherme Miller, pioneiro da igreja adventista, não exatamente da igreja, mas do movimento que deu início à igreja adventista. Depois da grande decepção, o seu amigo Joshua Himes chegou a ele e perguntou assim: Miller, e agora, o que nós faremos? Que outra data vamos apontar para a vinda do Senhor Jesus? Sabe o que Miller disse? Ele respondeu assim numa carta para o seu amigo: Himes, fixei a minha mente num outro tempo, e daqui eu não me moverei até que Deus me dê mais luz. E o tempo é hoje, hoje e hoje, e até que Ele venha. Amém, irmãos? Eu acho fantástica essa lição. Sabe o que Miller quis dizer? Não importa se daqui a 5, 10, 20, 200, 300 anos, o que importa é que eu devo estar preparado hoje, hoje e hoje, e até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Chegou a hora. É hora de despertarmos do sono, como diz o apóstolo Paulo. Sabe qual foi a palavra que Paulo escolheu aqui no texto? Que foi traduzido como sono? É a palavra grega hipnos, que deu origem à palavra hipnose do nosso idioma. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, chegou a hora de acordar da hipnose. A igreja está anestesiada. Sabe qual é a grande lição aqui do texto? Só o conhecimento intelectual do tempo também não é suficiente, é preciso acordar.
Porque está cheio de gente aí pregando profecia, crê em profecia, fala de besta, fala de chifre, fala de Daniel, fala de Apocalipse, mas a vida não condiz com a vida de um cristão que crê que Jesus Cristo está voltando de verdade. E aí é o que eu chamo de esquizofrenia espiritual, porque quem crerá na pregação daquele que não vive, como se cresce naquilo que prega?